nós mulheres sermos a maioria da população brasileira e sermos a minoria nos poderes da política. Não é natural a mulher negra ser excluída da política. O Sob Outro Olhar está trazendo uma série de matérias sobre a mulher na política. Ela é uma mulher como eu. Ela é uma mulher como eu. Você é professora do curso de Ciência Política da UFP e coordenadora do DOCSA, que é um grupo de estudo que criou um aplicativo sobre eleições de mulheres. Fale um pouco sobre o grupo e também sobre o aplicativo. O grupo é uma ação de extensão da universidade, né? A universidade tem como um dos seus pilares a extensão, então nós temos um grupo de estudos e pesquisas sobre vários temas nós debatemos. E um dos temas sempre foi a questão do feminismo, a questão da democracia e da representação. Então, a partir dos nossos vários debates lá com os discentes, nós temos um grupo bastante sólido já há alguns anos, um conjunto de discentes, o discente Mário Dias e a discente Rayane Silva, pensaram na importância de ter um aplicativo em que a gente conseguisse agregar as informações das mulheres que estivessem candidata nas eleições municipais em 2020. Inicialmente o aplicativo ele compilou informações sobre as eleições de Teresina e de Timon. Então as mulheres que estavam concorrendo às eleições em Teresina e em Timon, foi possível encontrar os dados, né? Então, partido, proposta e tudo mais. Para esse ano de 2022, o nosso intuito, tão logo as candidaturas estejam todas regularizadas no Tribunal Superior Eleitoral, porque a gente precisa esperar esse período de regularização das candidaturas, nós pretendemos atualizar o aplicativo e, se tivermos condições, para todo o Brasil, das mulheres que estão concorrendo a cargos eletivos agora nas eleições de 2022. Qual a sua avaliação sobre as eleições municipais com base no aplicativo? Bom, a gente teve algumas questões bastante importantes, né? Tivemos muito acesso e várias pessoas baixaram o aplicativo para ter informações sobre as mulheres que estavam candidatas naquele momento. Nós temos uma dificuldade quando a gente pensa nas candidaturas das mulheres, que é o fato de que as mulheres têm mais dificuldade de se colocar no público, né, de se apresentar à sociedade como candidatas. Então o aplicativo ele contribui nesse processo. Bárbara, em nenhum dos poderes, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário, as mulheres têm representatividade. As mulheres são a minoria nesses poderes. Fale da importância dessa representação. A gente tem uma representatividade muito baixa, como você bem disse agora, né? No caso, por exemplo, das eleições municipais de 2020, nós tivemos, por exemplo, um número muito reduzido, né, de representação, chegamos a alguns percentuais de 16%, mas, por exemplo, no caso das mulheres negras que obtiveram êxito eleitoral em 2020, nas eleições municipais, nós não chegamos nem a 1%. Então, isso significa uma baixíssima representatividade das mulheres e ainda mais baixa representatividade quando a gente pensa no campo das diferentes identidades do que é ser mulher no Brasil, né? Então, a gente ainda tem mulheres brancas que têm ocupado algum grau de representação político, partidário, mas as mulheres negras e as mulheres indígenas, por exemplo, enfrentam muito mais obstáculos e a porcentagem de representação ela é ínfima, como eu acabei de dizer, no campo municipal, por exemplo, né? Então, a gente tem um problema relacionado à própria qualidade da democracia brasileira, quando a gente tem um grupo que é majoritário na sociedade, que são as mulheres, mesmo que por um percentual pequeno, nós somos a maioria da população, e mesmo assim não chegamos nem a 20% de ocupar os espaços de decisão política no nosso país. São muitos os entraves para a mulher chegar na política. É importante que você fale quais são os obstáculos para as mulheres que estão em casa perceber que não é uma situação natural. Olha, uma pergunta muito pertinente. A gente
São vários os graus de dificuldade, né? Nós temos, por exemplo, o fato de que, por conta do modo como a nossa sociedade está estruturada e também por uma reprodução de um certo imaginário sobre os papéis de gênero, a gente tem o fato de que as mulheres, quando adentram a política, elas precisam provar para a sociedade que sua atuação é legítima, né? Ou seja, que elas são competentes, que elas têm as capacidades necessárias. Algo que os homens não enfrentam, né? Então, os homens, assim que eles adentram a carreira política, eles já carregam o aval social de que eles são competentes para aquilo, ou que aquele espaço é o seu lugar. As mulheres têm que construir essa legitimidade. Esse é um obstáculo muito difícil, né? Então, por exemplo, socialmente, as pessoas sempre têm uma certa aversão às mulheres na política, porque parte do pressuposto que elas não teriam as competências ou o tempo disponível para exercer aquele cargo, né? Então, esse é um primeiro preconceito, uma primeira dificuldade. Depois a gente tem a dimensão das sobrecargas de trabalho. Ainda na nossa sociedade, nós não discutimos a sério a questão do cuidado como um trabalho coletivo. Então, a questão do cuidado, crianças, casa, ainda é muito fortemente reproduzida a ideia de que são as mulheres responsáveis. E isso também é um grande dificultador da vida das mulheres. Então, é preciso avançar nesse debate, entendendo que o cuidado é um trabalho coletivo de toda a sociedade e não das mulheres. O que é a violência política de gênero? Esse é um tema muito atual, né? Depois do caso da vereadora Isa Pena, a gente teve uma explosão desse debate na mídia. Em agosto de 2021, nós tivemos a promulgação da Lei 14.192, que define metas para combater esse tipo de violência. A violência política de gênero é todo o tratamento violento que as mulheres, em exercício do poder político, seja municipal, estadual ou federal, passam por conta de sua condição de gênero e por sua condição de exercer um cargo político. Então, são falas vexatórias, xingamentos, assédio, corte de falas e assim por diante, né? Nós temos vários exemplos, infelizmente, de casos de violência política de gênero. Quando as mulheres estão na plenária e seu microfone é cortado, quando elas são xingadas e assediadas. O caso mais emblemático foi o da Isa Pena, porque foi gravado, foi a público, né? Então, é um problema muito sério que tem sido enfrentado pelas mulheres, pelos movimentos de mulheres que vêm denunciando. Agora a gente tem essa lei. Basta saber agora, né, que se essa lei vai efetivamente ser aplicada e os homens serão punidos quando assediarem ou violentarem as mulheres no campo da política. E aqui é o cardápio. Se você quiser pedir alguma coisa, é só ligar o farolete que o garçom vem até o carro para te atender, tá? Para ouvir o som do filme, você sintoniza o rádio na FM 88.7, tá bom? Por favor, desliga o farol do carro para não atrapalhar a projeção. Tá? Bom filme. Obrigado. Acorda! Isso aqui não é abrigo pra vagabundo, não. Isso aqui é cinema pra quem tem carro. Quem é você? Marlon Brando. Não tem carro nenhum aí no pátio. Não era melhor cancelar essa sessão, não? Porra, Almeida, não tem ninguém, não tem gente nem trepando aí. Isso aqui é um cinema, portanto vai ter que passar o filme. Tem outros projetos, tem outras prioridades. E nesse espaço não cabe mais o cinema. O meu cinema? O último drive-in do Brasil. Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai mais conseguir fazer. Não esqueça disso. Alegria. Alegria. Vamos lá. Isso é muito perigoso, Brando. Isso é muito perigoso.